Olha só, começamos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Dani, aqui correspondente Tiago, direto do Inverno Gaúcho, passando a bola para você. Muito bem, Thiago. Obrigada. Hoje eu ponho na mesa, vai falar sobre criatividade. Você é criativo? O que é ser criativo? E será que isso é um dom ou é algo treinável, algo que a gente pode desenvolver? Então, fica aí com a gente, vamos bater um papo sobre isso. Quem se considera criativo? Ou o contrário, né? Será que muitas vezes na vida a gente se olhou e pensou, nossa, como aquela pessoa é criativa. Eu não sou, não nasci com isso, eu não sou artista. Já pensaram isso? Muito comum, né? Olha, eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, quando eu acho que eu não vi, eu já vi de tudo, vem alguém e me apresenta uma novidade. Eu acho que o ser humano é a pessoa mais criativa da face da Terra. É só querer. Oh! É verdade, os humanos são mais criativos. Eu não conheço a criatividade dos animais, eu não sei como é que funciona. Ué, mas tu é a nossa especialista em criatividade. Tu pode contar pra gente como é que funciona? Eu sei coisas interessantes. Por exemplo, eu sei que existe um estudo que diz que as abelhas se comunicam através de uma dança. Então, isso poderia ser algo bem criativo por parte das abelhas. Eu acho que Abelha, assim, dança. a pauta não são os animais, mas eu acho que na real a criatividade está em tudo, né, gente? E a Sá falou das abelhas, eu lembrei tem um livro chamado agora me fugiu. A Comunicação Secreta das Árvores, A Vida das Árvores, tem uma coisa assim, gente. E o Rogério leu esse livro, né, meu marido, e foi bem interessante, eu não li ainda, mas ele fala que realmente o livro trata, e ele explica todo o ecossistema e a comunicação que as árvores têm por debaixo da terra. Então, agora você falou das abelhas, eu me lembrei disso. Então, acho que a criatividade está em tudo, né? Está em tudo, na natureza, e claro, na nossa vida, no ser humano, acho que é mais natural a gente olhar e quem a Lili falou, né? Cada vez que eu vejo alguma coisa, tem outra que surge, enfim, o ser humano é muito criativo. Mas e até que ponto as pessoas entendem o que é a criatividade, né? Ou rotulam a criatividade. Eu sou da área de comunicação, então minha vida inteira ela foi permeada por esses rótulos, assim, né? A gente tem na comunicação publicitário, relações públicas e o jornalista. E na minha época de faculdade era assim, não, criatividade era coisa de publicitário. E ao mesmo tempo o contrário, né? Todo publicitário tinha que ser criativo. Tipo, parte do pressuposto que a pessoa cursou publicidade e propaganda, ela é criativa. E, gente, nada disso, né? Criatividade não é uma coisa que tu ganha só por fazer um curso, ou que tu já nasceu com isso, ou enfim, né? Não, é algo que precisa de prática, precisa de treino, precisa de... dá para combinar coisas, precisa de atenção. Eu gosto muito da definição do Murilo Gun de criatividade, mas voltando, né, assim, vai juntar as duas coisas, vai juntar a definição dele e vai juntar o que a gente estava falando. A gente disse, a abelha é criativa porque tem uma dança para se comunicar, ou a gente acha que é criativo o fato das árvores se comunicarem por baixo da terra e tal. Criatividade é a habilidade de solucionar problemas. Então, e aí eu sempre brinco, né? Eu digo que eu tenho um jeito MacGyver de ser. Hey! Mas o que é o MacGyver, para quem conhece a referência? O MacGyver, ele soluciona qualquer... porque se tem alguém muito jovem, não vai entender o que é MacGyver. Apesar de existe agora uma regravação, né? Eles refizeram, assim. Não sei. Mas é só dar um Google, né? Passa no TV agora. MacGyver raiz, então. MacGyver raiz, como que era? Isso, exatamente. Aí, o que o MacGyver faz? Ele soluciona qualquer coisa.
Ele tem solução para tudo. Ele brinca que o melhor amigo dele é o Clips, porque ele soluciona muitas coisas com um Clips. Mas assim, aí já entrando, né, no entendimento das pessoas de o que eu preciso para ter criatividade, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter uma base vasta de informações, porque eu só posso combinar essas informações se eu tenho o que combinar. E é isso que as pessoas não entendem. Eu passo a vida inteira estudando uma única coisa, fazendo uma única coisa, repetindo aquilo da mesma forma, e aí eu vou dizer que eu não sou criativo. Claro, eu não estou treinando, eu não estou nem tentando olhar aquilo de uma forma diferente, eu não estou nem buscando informações de outras ramificações para agregar para aquilo que eu estou fazendo. Então, isso é ser criativo. Claro que tem pessoas, como qualquer coisa na vida, tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade e outras nem tanto. Isso, para várias coisas, a gente é assim, né? Para guardar dinheiro, né, Tiago? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos, para qualquer coisa. Mas ele é totalmente exercitável, né, treinável, e precisa muito que a gente esteja disposto a ter esse banco de informações para eu poder usar elas na hora que eu preciso. Isso é que vai me fazer uma pessoa criativa, né? E eu conseguir enxergar e tirar daqueles diversos lugares uma nova combinação que vai solucionar aquilo que eu preciso fazer. Tu me lembrou de uma coisa, tá? Só um pouquinho, Dani. Quando a gente fala de criatividade, uma coisa que eu vejo muito latente, principalmente na questão de líder, dentro de empresa, é na questão de problema. Todo mundo acha que tem um problema, é um problema e uma única solução, e tá tudo bem, e não. E eu vejo as pessoas se matando por causa de um problema, né? Tipo, ao invés de atacar a solução, vai atacar, às vezes, a pessoa que tá trazendo aquele problema e tal. Então, eu acho essencial a gente usar essa estratégia de ser criativo, inclusive nessas situações. Em gestão de conflito, principalmente, e não focar no problema, focar na solução. De que forma que eu posso fazer isso de várias maneiras, várias possibilidades. Faz um brainstorm, joga na mesa, pega tudo que é ideia aí que vier, e aí escolha melhor para resolver o problema. Mas tem gente que tem um problema, tem que ser só essa. Não, começa a olhar de outras maneiras, porque sempre tem um outro jeito de fazer aquela coisa, né? E aí é onde a gente vê essa montoeira, às vezes, de conflito, essa montoeira, às vezes, de falha de comunicação até mesmo, né? Uma coisa que eu achei legal, né? Que a Samantha trouxe. Pô, Criatividade é uma habilidade. Oi? Não, é que a Dani ia falar quando a Lili falou, daí eu achei que a Dani ia falar agora, eu tô aqui, eu tô aqui segurando uma coisa que eu quero falar. Regra dos 5 segundos. Caiu no chão, até tem 5 segundos, a Dani demorou pra pegar. Tá certo. Tá com a ficha aí. Eu estou sendo educada com vocês, deixando vocês falarem primeiro. Ó, comunicação não violenta, se você não ouviu esse episódio, volta e ouve. Ó, sutil, discreto, elegante, igual rapport. Rapport a gente já falou sobre isso? Bom, criatividade. Como a Samantha falou, criatividade é uma habilidade e toda habilidade pode ser treinada, né? Eu aprendi isso com o Jerônimo, não sei se é dele, mas estou dando o crédito. Dentro dessas habilidades, o que a gente pode fazer para crescer, para melhorar em criatividade? Acho que a gente já vai numa linha mais de dica, de orientação, mas se ela é uma habilidade pode ser treinada, o que eu posso fazer para desenvolver criatividade? Então, posso começar? Eu já estou quietinho. Primeiro, a Lili falou antes, né? E ela disse, coloca todas as possibilidades na mesa. Esse é um dos princípios para a gente poder liberar a criatividade, é o não julgar. A gente julga a ideia antes dela nascer, e aí a gente mata a ideia. Então, a gente pensou numa coisa, não, mas isso aqui é bobagem, e nem fala. Ou se a gente fala e tem pessoas que não estão muito evoluídas, sei lá como é que a gente pode chamar, aí a pessoa vai lá e te corta no meio. Que bobagem isso aí, nada a ver. E aí matou a criatividade. Isso aí é um dos princípios que mais mata a criatividade, assim, na raiz.
Então, isso serve também para as pessoas quando elas vão falar com crianças ou vão falar com seus funcionários. Não mate a criatividade das pessoinhas. Deixa elas falarem, mesmo que para você pareça uma bobagem. Porque talvez aquela bobagem desperte uma nova conexão na tua cabeça que vai fazer tu pensar em outra coisa e que vai te levar para a solução. Então, essa seria a primeira dica, assim, né? Não julga a ideia, porque tu não sabe para onde aquela ideia pode ir. Isso é uma coisa que as pessoas fazem muito. Eu tenho no meu Instagram um checklist de criatividade, né? Eu trabalho com criatividade, trabalho isso com as professoras, então, para quem quiser conferir lá. Uma das primeiras coisas, assim, para explorar o seu jeito MacGyver de ser tenha experiências. O MacGyver, ele sabe das coisas, que aqui a pessoa é especialista em MacGyver, né? Ele sabe das coisas porque ele já foi do exército e ele era do esquadrão antibombas, ele era não sei do que, ele tem esse conhecimento para poder usar. Então, hoje ele sabia, daí ele sabe desarmar uma bomba, ele sabe fugir de um negócio, é uma coisa muito louca, é muito legal. Assistir o MacGyver, que é um bom passatempo. E é bom para criatividade. E é isso, vocês estão rindo, mas é isso. A gente precisa ver coisas diferentes. A gente precisa ter experiências, assistir de tudo, participar de tudo, aprender coisas novas, estar sempre nessas experiências fora daquilo que é o nosso comum, fora daquilo que é o nosso habitual, porque é justamente isso que vai te trazer criatividade. Eu escutei um colega falando que é a questão de eu preciso ter inputs para ter outputs. Então, preciso receber alguma coisa para poder criar alguma coisa. Se eu nunca ver nada diferente, se eu sempre me condicionar a fazer sempre a mesma coisa, vou ter sempre um resultado. E aí tem a velha frase do Einstein lá, né? Insanidade é eu querer fazer coisas diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Uhum. O input e output é do Murilo também, né? O Murilo tem um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que fala sobre o Murilo Gun, né? O Murilo, meu amigo. Ele tem um curso sobre reaprendizagem criativa que é muito bom, porque a gente começa a entender por que a gente deixa de ser criativo, e isso é bem legal, assim, porque eu, por exemplo, sou muito criativa numa determinada área da minha vida. Não quer dizer que eu vou ser criativa em todas. Eu sou uma pessoa que tem uma boa resolução de problemas, mas, às vezes, eu não sou criativa para tudo, né? Porque a gente tem tanta área, tanta coisa na vida, que a gente não vai necessariamente agir bem, né? Aquela história de chutar e cabecear, a gente não vai agir bem em absolutamente toda. Então tu faz qualquer coisa porque tu é criativa. Não, eu faço muitas coisas porque eu sou criativa, isso. Mas eu tenho também a minha área de atuação onde eu explorei mais aquela criatividade. Então eu vou mais para aquele lado, né? A gente vai ter a nossa expertise da mesma forma. Dani, fiquei curiosa que a Sá disse que não é criativa em tudo. Já que tu é da área tu é a marqueteira aqui do nosso grupo, tu é criativa em todas as áreas, sim, tudo. Não existe isso, né, Lili? Eu acho que ninguém é criativo em tudo, né? E a criatividade é isso mesmo que a Sá falou. Eu acho que é o poder de combinar coisas e buscar soluções por caminhos que não são, que tu não tinha pensado ainda, né? Por formas diferentes, fazer as coisas diferentes, né? E isso vai muito eu acho que da pessoa, a gente precisa ser mais curioso pela vida, pelo que as pessoas fazem, por exemplo, ali, a gente num churrasco aqui, que a gente costuma fazer muito aqui no Sul, né? Então, a gente está num churrasco e o Thiago chega e fala de alguma coisa que ele fez, e se eu for uma pessoa mais curiosa pela vida, eu preciso fazer uma pergunta para ele, ouvir, saber um pouco mais sobre mas por que ele faz isso, mas de que jeito e como que foi. Isso tudo traz o que a Samantha acabou de falar, que é digamos assim, vários elementos para a nossa mente, que depois a gente fica aí com um monte de coisa num painel assim, holográfico, e tipo, nossa, como que eu vou resolver isso? Mas uma vez eu ouvi o Thiago falar do curso dele, que ele fazia de tal jeito, de repente eu posso usar isso aqui e juntar aquilo outro que eu ouvi a Samantha falar, mas aquilo que eu li num livro. Então é justamente isso.
não é o ser ou não ser criativo, né? É a gente usar a criatividade e treinar a criatividade. Então, eu acho que ser curioso é uma das dicas importantes, assim. E, além disso, também buscar não ter medo de errar, né? Eu digo isso muito porque eu, pelo meu perfil, eu geralmente por ser analista, eu busco sempre, né, as coisas mais certinhas, enfim, tudo mais na metodologia, mais desenhado, mas como que fica a criatividade, né? A criatividade, ela vem na busca de solução, mas eu só vou desenvolver e trabalhar mais a minha criatividade se eu não tiver medo de errar, se eu arriscar. Né? Vulnerabilidade. É isso aí. Acho que ser curioso e arriscar são duas coisas bem importantes para esse desenvolvimento. Mas eu tô curiosa aqui. Todo mundo diz que tem uma área que é muito criativa. Tu, então, quer dizer que tu é muito criativo nas finanças, já que trabalhei com isso e o resto não tem tanto? O que é isso? Me explica aí. E se tiver alguma dica de criatividade e finanças, eu tô topando também, tá? O brasileiro é muito criativo em arrumar desculpas, né, pro dinheiro. Você não tem noção, mas é porque eu ganho pouco, mas é porque choveu, é porque... A criatividade para desculpas é tão grande que você acha, e aqui eu tô me incluindo nessa, porque dar desculpa é ser criativo para não solucionar um problema, né, criando outro. Olha que legal, ser criativo também é criar problemas para si. Samantha, calma, fica com a gente, não se vai. Começou a falar uma coisa que me deixa tensa. Tá brincando. Mas a questão da criatividade, eu acho que ela está muito relacionada em finanças com a maneira como você utiliza o dinheiro. Tá? Existe também uma outra vertente, eu falo como utiliza porque eu acho que é onde você tem mais possibilidades de ser criativo. Mas você pode ser criativo para obter dinheiro também. O brasileiro, nesse aspecto, ele é muito criativo, ele é um povo empreendedor por natureza, ele enxerga oportunidades. É aquela coisa, cara, se tiver uma sinaleira vazia, daqui 2 semanas, talvez nem isso, vai ter alguém vendendo água, pano de prato, a revistinha, a balinha de R$2 ali no retrovisor. É impressionante como busca alternativas para monetizar, para fazer um dinheiro, né? Mas eu acho que isso é uma necessidade do povo que está sempre correndo na roda. Sabe o ratinho que fica correndo na roda e nunca sai do lugar, né? Até o pai rico, pai pobre traz a expressão corrida dos ratos, né? Eu trabalho, ganho dinheiro, gasto, trabalho, ganho dinheiro, gasto. Quando você não quebra esse ciclo, você fica preso nele. Então a gente é muito criativo, mas ainda não tem como natureza a criatividade para quebrar o ciclo, né? A gente é criativo para ficar rodando. É criativo por questão de sobrevivência. Perfeito, né? É o que eu enxergo. Não criativo para gerar algo novo para mim, ou enfim, para mudar aquele ciclo, né? Para quebrar aquele ciclo. Eu acho que assim, ele é muito criativo, mas ele se mantém no ciclo, né? Então ele tem muitas possibilidades, ele até economizar, eu acho que tem algumas criatividades que acabam beirando crendices, né? Alguém já deve ter visto aquelas garrafas de água em cima do relógio de luz, de energia elétrica, que dizem que se colocar a garrafa d'água ali em cima vai girar mais devagar. Então tem certas coisas que é criativo, é interessante, mas eu não vejo eficácia nisso, tá? Então, não sei se funciona, se não funciona, aqui é a minha crença em cima da crença dos outros. Uma coisa que eu fiquei curioso, e se você que está nos ouvindo prestou atenção, esse episódio a gente começou de uma maneira um pouquinho diferente. Não foi o nosso âncora que começou, ficou aquele silêncio, e eu comecei fazendo uma brincadeira com a Dani, já que ela está de âncora hoje, e eu fiz como se eu fosse um enviado lá, e fiz uma brincadeirinha e devolvi a bola para ela. Meus amigos criativos aqui da mesa, o improviso é uma forma de criatividade? Claro. E a gente já teve um episódio sobre improviso, né? Fechado. Sim. Ele é um exercício para a criatividade, né? É um grande exercício. Até a Lili comentou outro dia conosco, né? Sobre um exercício da palhaçaria. Palhaçaria, falei certo. Que é o exercício de improviso e de tu ir mudando, né? Conta aí, Lili, o exercício. Então,
Eu gosto muito, eu fiz um curso de palhaçaria e aí ele dizia assim, de quantas maneiras diferentes você pode fazer a mesma coisa. Daí ele dizia o seguinte, então, toda vez que tu fizer alguma coisa básica do tipo, tomar água ou ir no banheiro, de quantas formas diferentes você pode ir até aquele local ou você pode fazer a mesma coisa. E aí tu começa a instigar para olhar para aquilo de várias formas diferentes e começa a fazer, literalmente. Um dia dá a volta ao redor da cadeira, ou outro dia vai de 4 até no banheiro, outro dia planta a bananeira e vai caminhando até o... Sei lá, dá para inventar, né? Dá para pensar várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. A gente só precisa se dar o trabalho de fazer isso. Mas, e aí, me surge sempre um questionamento quando eu penso nessas coisas. Só ser criativo para fazer alguma coisa diferente é suficiente? Vocês acham que é suficiente isso? É que depende o que é só ser criativo, né, Lili? Porque no momento que tu é criativo, é sinal de que tu é uma pessoa que consegue enxergar, olhar para a solução ao invés do problema. Tu é uma pessoa que se permite ser vulnerável. Então, tudo isso acaba fazendo com que só ser criativo te ajude, mas acho que não era essa bem a tua intenção na pergunta. Não sei se tu quiser refazer, ou se o Thiago entendeu de outra forma. Eu estava pensando aqui, só ser criativo, acho, se é que eu não entendi errado a pergunta também. Mas eu acho que ter criatividade é fundamental para solucionar problemas, mas um problema não se soluciona só com criatividade, se soluciona com atitude, com ação. Eu acho que a criatividade, ela não é suficiente se eu não tiver uma ação em cima dela, senão ela fica no campo das ideias, né? E de boas ideias, o lugar mais rico delas é o cemitério, né? É onde mais se enterram ideias. Ainda bem que eu tenho amigos bons entendedores, que eu não preciso ser tão clara assim. Vocês já me entenderam. É que tava um tantão assim, a gente deixou um tantão assim. E se você não sabe o que é um tantão assim, olha lá no YouTube e e volta no episódio anterior que a gente explica o que é um tantão assim. Mas é justamente isso. É que eu vejo muitas pessoas, porque tem que ser criativo, porque tem que ser criativo. E aí, tá, beleza, mas fica tudo lá no campo das ideias. Eu acho que todo mundo é muito criativo. O problema tá em pegar o campo das ideias e trazer aqui, pro aqui agora e vamos botar em prática. Beleza, deu certo, não deu certo, parte para outra, pega outra ideia e vai lá e faz, sabe? E eu vejo muita gente tendo muita ideia e daí não coloca em prática, tem medo e tal. E aí vem muito o que a Sá falou, sabe? A questão da vulnerabilidade. A gente tem medo de mostrar que a gente nem tudo dá certo, nem tudo que a gente faz vai dar 100%, vai chegar no resultado esperado. Às vezes não vai, tá tudo bem, é um resultado e a gente pode melhorar. Aprendi isso com o Jerônimo. Boa. Eu acho que a gente já falou sobre perfis comportamentais. São tantos episódios que eu já me perdi nos temas. Já? Então tá. É legal que quando a gente falou de criatividade, não é só ser criativo, eu falei que tem que ter ação. Na realidade, o que eu estava enxergando aqui foi a sacada que eu tive. Eu preciso dos 4 perfis, né? Porque se eu só saio executando, eu posso fazer muito bem, mas eu não sei para onde eu estou indo. Se eu só sou criativo, falta execução. Se eu só planejo, mas não tenho execução, também não adianta nada. E eu preciso também fazer a verificação. E aqui é um papel que eu estou atribuindo para o analista, né? Que é verificar toda a eficácia daquele processo. Então, a criatividade que está no campo, vamos dizer assim, eu estou atribuindo para o comunicador. Eu preciso ter um perfil comunicador, um perfil executor, um perfil planejador e um perfil analista. Que todos nós temos. Tem 1 ou 2 que são mais pronunciados. Mas é a hora que eu tenho que usar todos, né? Por menor que seja, o executor de um é mais baixo, ou o planejador de outro, mas você precisa usar tudo. Então você precisa desenvolver a ideia, a criatividade, ter a execução, mas você não pode estar executando de qualquer jeito, então você tem que planejar e tem que verificar toda a eficácia disso, né? Então se você se perdeu, assim como eu, e não se sabe, não lembra
ou não sabe do que eu tô falando de perfil comportamental, volta no episódio de perfil comportamental e ouve o episódio de perfil comportamental novamente. Agora me lembrei de uma questão também, te ouvindo falar, Thiago, que é, muitas vezes as ideias, elas vêm num lampejo, né, pra gente, ou quando a gente está conversando, ou tá ouvindo alguém, ou a gente brinca, você tá tomando banho, né, eu acho que essa questão de, talvez, anotar, ou também ali a Lili lembrou do Jerônimo, né, o Jerônimo nos ensina a ter o caderno de insights, né, que nada mais é do que um local, que pode ser qualquer local que seja mais fácil pra gente. Eu faço no celular, tenho ali um bloco de notas no celular que eu vou lá e anoto. E são ideias, ou são sacadas, ou são pensamentos que depois que podem gerar, né, novas soluções. E isso também traz uma forma de organização, né, de registro das coisas. Tudo que a gente puder registrar, fica mais fácil depois da gente ter mais à mão esses elementos para poder combinar, repensar, ou e aí sim parar e usar o seu planejador, ou usar o seu analista, para pegar aquele tópico e desenrolar, desenvolver e transformar numa ação. Verdade, e ajuda a usar, né? Ajuda a tirar do plano das ideias. Quando eu começo a botar no papel, eu tiro de mim, aquilo é o princípio da organização, né? Para começar a caminhar. Sá, e já que tu é a nossa especialista em criatividade, sendo a Dani a nossa marqueteira e tu é a nossa pessoa da criatividade, como que dica que tu podia dar para as pessoas para, tipo assim, tirar do plano das ideias e colocar no papel, ou ser mais criativo? É bem legal essa tua pergunta, Lili, porque outro dia eu estava numa live com uma menina que foi minha aluna de um dos meus cursos. E aí ela disse assim para mim, eu sempre me considerei criativa, mas a Samantha me ensinou a me organizar. E aí é legal porque a gente tem criatividade, daí vai um pouco porque a Dani estava falando também, mas se eu não anoto, se eu só penso nas coisas, aquilo não vai para lugar nenhum, eu não sei o que fazer com aquilo. Então eu preciso aprender a enxergar o meu problema, enxergar o que eu quero, né? Tipo, no âmbito que eu trabalho. As meninas querem fazer aulas temáticas para as alunas delas diferentes, elas querem ser criativas para fazer aulas temáticas. Ok, eu preciso entender qual é o meu objetivo e saber o que eu preciso saber dentro daquilo e como que eu vou organizar para solucionar esse problema. Porque elas acabam fazendo sempre os mesmos temas, né? Todas as princesas são tema de aula e fada. Parece que é só isso que as crianças e as meninas entendem. E eu brinco muito que eu digo, se tu me der uma garrafa d'água, eu faço uma aula temática com a garrafa d'água. Porque a gente aprende a usar, porque eu sei o que precisa ter. E eu sei como que eu tenho que organizar aquilo para chegar no meu objetivo. Então, isso é para tudo. Se eu tenho um problema na minha empresa, eu preciso saber qual é o meu objetivo, saber quais os recursos que eu tenho para usar naquela solução daquele problema e saber combinar aquilo dessa forma estratégica. Então, é essa junção, eu acho, de tudo que a gente falou, né? Eu permitir ser vulnerável no momento que eu entendo que, de repente, não vai dar certo. De repente, eu vou fazer que nem uma MacGyver, eu vou colocar um clipes lá no negócio, não vai dar certo. Mas tá tudo bem, eu tentei, agora eu vou lá e tento de novo, né? Como diz a Renata Castro, eu vou fazer até dar certo. Então, eu tenho também essa certa resiliência para continuar, né? Porque a criatividade não é uma mágica, né? Não é assim, agora eu sou criativo, plim, agora eu vou fazer aparecer dinheiro aqui, né, Thiago? Eu vou ser criativa, agora eu vou fazer. Não é uma mágica, eu vou acertar, eu vou errar, mas eu tenho que ter um objetivo e tenho que me organizar, construir, e pegando os recursos que eu já aprendi para montar esse plano e poder ter essa realização, né? Ou solucionar esse problema, enfim, finalizar aquilo que eu quero. Não sei se eu respondi. Eu acho que você respondeu, deixou todos nós em silêncio. Com a minha criatividade. Então, mas eu acho que é isso, né, gente? Vamos treinar aí a criatividade, olhar para o mundo, ser curioso, registrar o que vem à mente,
tentar não criticar, né, o que vem, como diz a Samantha lá no início, ela comentou lá no início de a gente já matar a ideia antes dela nascer. E eu acho que essas são as principais questões, assim, se permitir, né? Se permitir pensar diferente, se permitir olhar por outros pontos de vista, né? De outros olhares. E uma coisa interessante que ajuda muito nisso também é o poder do grupo, né? Quando a gente tem mais de uma pessoa troca ideia com alguém ou com outras pessoas, ainda fica mais rica essa combinação. Então, troca ideia, aproveite aí. Cada um é um universo. Verdade, é um universo de ideias e de criatividade. E se até as abelhas se trocam, e se até as árvores se trocam, por que você não vai trocar figurinhas e ideias com as outras pessoas, não é mesmo? Uau, gostei, ainda chacoalhando assim para falar, foi muito legal. Gente, eu acho que foi o episódio mais rico que a gente já fez em termos de dica. A Dani deu uma recapitulada rapidinha aqui e eu fui lembrando tudo que foi colocando. Tem dica pra caramba nesse episódio, hein? Acho que é um episódio chave na nossa temporada esse, de tanta coisa que dá para fazer para se tornar mais criativo, ou se você preferir utilizar o termo solucionador de problemas. Show de bola. Então tá, se você quiser saber alguma coisa, só entrar em contato com a gente que a gente ajuda aí a explorar essa tua criatividade aí que tá presa aí dentro. E use as dicas. Depois conta pra gente o que é que você aproveitou, ou se você já faz alguma coisa. Troca a figurinha com a gente aí também. Se a gente não falou alguma coisa que você faz, comenta. E se durante o episódio teve algum insight, despertou a criatividade de alguma forma, compartilha aqui com a gente, coloca seu comentário, vai ser um prazer poder interagir com vocês por aqui também. Até a próxima, então, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até. Um abração para todos.